Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha na TV Assembleia, nas galerias dessa casa. Senhor presidente, é bem verdade que nós vivemos tempos difíceis na política brasileira. Posições de extrema-direita, extrema-esquerda, as confusões partidárias que a gente assiste, deputado Alessi Brandão, diariamente nos telejornais, sobre os conflitos internos de cada partido, as posições pessoais dos nossos políticos e homens públicos, que às vezes expõem o Brasil, o Estado de São Paulo. Não são tempos fáceis, são tempos difíceis. E a nossa bancada do PSB, o nosso PSB, que teve a coragem de enfrentar uma eleição difícil, enfrentando uma estrutura de governo que se vem há mais de 30 anos do governo do PSDB, governador Márcio França, então vice-governador do governador Geraldo Alckmin, lançou-se candidato, contou com o apoio de grandes aliados, amigos, PTB do deputado Campos Machado, que foi um leal companheiro de campanha, de boas ideias. Mas, infelizmente, quis o destino que nós não pudéssemos, deputado Aprígio, do Podemos, que caminhou conosco, que nós não podemos vencer as eleições. Uma eleição apertada, acirrada, com 3% no segundo turno, a diferença que levou o atual governador João Dória à vitória nas urnas. E é verdade que a nossa bancada do PSB fez uma profunda reflexão, deputado Campos Machado, de como seria a nossa postura aqui na casa, com a participação do ex-governador Márcio França. A nossa postura aqui na casa nunca foi às escondidas. Muito menos às escondidas do nosso querido companheiro, o presidente estadual do nosso PSB, governador Márcio França. E ele teve a grandeza, nobres colegas, e ele teve a grandeza de, no diálogo que teve conosco, e isso é grandeza de espírito, não é pequenez política, de indicar a nossa bancada o caminho que pudesse ser o caminho de conquistas para o povo de São Paulo. Que nós, apesar de termos perdido as eleições, deputado Márcio, que caminhou conosco, apesar de nós termos perdido as eleições, nós não deveríamos trazer para esse palco, para essa casa, qualquer rancor, qualquer ódio, que pudesse contaminar bons projetos de interesse do governo do Estado. A bancada do PSB, em momento nenhum, desejou participar do governo. Em momento nenhum, indicou qualquer posição no governo de São Paulo. Mas nós não recusamos dialogar projetos. Nós não recusamos dialogar esse projeto que trata da despoluição do rio Tietê. Nós não recusamos. E tantos outros projetos que estão na nossa casa. Então a nossa bancada do PSB não aceita insinuações de que nós vamos para lá ou para cá, ou coisas parecidas. Não cabe à nossa bancada essas posições. Mesmo que as venha de queridos e companheiros, amigos leais que nós temos aqui nesta casa. Feitas essas considerações, senhor presidente, nós temos a tranquilidade, nós temos o equilíbrio,
nós temos a honradez, a dignidade de dizer que a nossa bancada vota conforme as nossas convicções, decididas pelos nossos deputados, com a orientação do nosso presidente Márcio França, dos nossos filiados e do nosso diretório. A bancada do PSB não tem rabo preso com ninguém, nem com o governo, nem com o PT, nem com a oposição. O nosso compromisso é com a população, sofrida, desempregada, procurando um caminho para o desfavelamento, onde nós precisamos ter urgentemente um programa habitacional à altura, deputado Enio. Seja o Minha Casa Minha Vida, seja pelo CDHU, mas o povo precisa de um programa habitacional para os mais pobres. Precisa de um programa de geração de emprego, precisa de uma resposta do SUS. É isso que nós precisamos começar a debater cada vez mais nessa casa, deputada Alice Brandão. O povo está sofrendo nas ruas de todos os cantos do nosso estado de São Paulo. É bem verdade que o parlamento do estado de São Paulo não tem a força que o poder executivo tem, de realizar, de executar, de fazer, mas nós temos a força política de cobrar, de fazer o enfrentamento na tribuna, como eu vejo muitos colegas dos senhores fazendo aqui, mas o enfrentamento de interesse do povo, gente. Todos nós aqui temos relação com as pessoas, nós estamos vendo um cenário difícil da nossa população, e a nossa bancada do PSB tem esse compromisso de defender os bons projetos, e assim faremos. Sem nenhum compromisso com nenhuma agremiação partidária, a não ser os bons projetos que nós temos, respeitando todas elas, respeitando os amigos, companheiros que aqui estão e que sempre caminharam conosco, e que estiveram conosco em momentos importantes. Tanto é que eu, quando cheguei a essa casa, protocolei uma CPI que não foi uma CPI política, não. Foi uma CPI para que nós pudéssemos investigar a poluição dos rios de São Paulo. Não tem cabimento, em pleno 2019, na tecnologia que nós vivemos, nós adentrarmos em São Paulo e aquele odor horroroso, um fedor horroroso, numa das principais capitais da América Latina, com um PIB, com um orçamento do Estado maior que a Argentina, deputada Prígio. E eu escuto de que o rio Tietê vai ser despoluído desde o tempo do governo Fleury. Agora me parece que tem um projeto robusto, com tecnologia, não é mais o desassoreamento, porque parecia que o desassoreamento era o seguinte: tirava a terra no quilômetro 83 e jogava no 85. Porque não terminava nunca de desassorear o rio Tietê e o Pinheiros. Agora me parece que foram buscar tecnologias que vão definitivamente despoluir o rio Tietê. Está aqui no projeto. Está aqui no projeto. E eu vou votar favorável a esse projeto. Eu vou votar favorável a esse projeto. Eu acho um projeto importante para o Estado de São Paulo. E quero acompanhar as obras, o modelo que será implementado, mas eu não vou votar contra, porque ele é do João Dória. Eu lamento que o governador João Dória tem, em suas falas, acusado o governador Márcio França pelos desajustes do orçamento do Estado de São Paulo. O governador Márcio França foi por 9 meses governador do PSDB, que ficou mais de 20 anos no governo do Estado. Como é que o Márcio França é culpado de qualquer desarranjo orçamentário, sendo que ele assumiu o orçamento pronto e pouco pôde manobrar ou ajustar o orçamento, que era período eleitoral, e isso é impedido pela legislação eleitoral? Então, meus queridos amigos deputados, a bancada do PSB vai continuar com a sua independência, vai continuar votando
de interesse à população, com bons projetos. E nós não temos nenhum compromisso, senhor presidente, para encerrar, com o PSDB, com o PT, com o PSOL, a não ser com os bons projetos que nós devemos votar aqui na casa de interesse da população. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem.